Então, boa noite para todos de novo. Nós vamos hoje fazer a parte específica de prescrição de atividade física para o diabético. O que nós fizemos na aula anterior? Está gravadinho o vídeo, tá, pessoal? Está no Moodle, está lá as diretrizes, tá, para o trabalho com atividade física e tratamento para diabéticos. E o que acontece? Nós fizemos na última aula, nós lemos bastante sobre a patologia. Só para lembrar vocês, eu expliquei qual era a diferença entre a tipo 1 e tipo 2, o que era melhor para um tipo, o que era melhor para o outro. Nós falamos sobre como detectar o pré-diabetes, diabetes gestacional, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e mais aquele outro tipo de diabetes que a gente chama de ADA. E vocês também verificaram que a maioria dos estudos são anteriores à década de 90. E o que acontece? Quando vocês forem procurar alguma coisa, vocês vão encontrar muita prescrição de atividade física para diabéticos relacionado a exercício aeróbico e relacionado a exercícios resistidos ou musculação. Os trabalhos são mais atuais e é um campo grande caso vocês queiram fazer algum trabalho de pesquisa nessa área. Também falamos que mesmo depois de formados, vocês vão ter que ir estudando, porque como é um campo fértil, os estudos estão mostrando coisas diferenciadas, tá? Hoje eu li um estudo sobre aquele rolo, sabe aquele rolinho que a gente faz, aquela massagem na perna, que eu esqueci o nome agora, miofacial, como é o nome daquilo? Quem faz? Quem usa no treinamento funcional? Liberação miofacial. Isso aí. Hoje eu vi o estudo mostrando o aumento da amplitude do movimento utilizando aquele rolinho. E 10 segundos, de 5 a 10 segundos, tá? 2 repetições de 5 a 10 segundos aumentam significativamente a amplitude dos movimentos. Não teve resultado para o aumento de força, mas eu achei legal esse estudo aí, que é um estudo que eu nunca tinha ouvido alguém pensar, né? Se aquele rolinho, se a liberação miofascial ali, se ela faria isso aí. E os caras estudaram e descobriram que faz. Então, na área da diabetes não será diferente. Quando você estiver se formando, vai ter muito artigo, muito estudo. Tá? Alguns deles talvez escritos por vocês. Que legal. Hoje nós vamos entrar a faca fria na atividade física. Tá? Vai ser 9 slidezinhos só que eles podem gerar dúvidas. Tá? E ao gerarem dúvidas, o que vai acontecer? Tem um questionáriozinho com 10 questões para vocês. Então, a gente termina os slides, eu libero o link. Na verdade, o link já está no Moodle. Só que, já vou dar a dica, anotem aí, anotem. As respostas não estão só nos slides. Não estão só nos slides. Estão nas diretrizes. E as diretrizes estão disponíveis para vocês. Então, já aprendam a trabalhar com as diretrizes. Procurem a diretriz. Analisem a diretriz e vão lá, vai estar bem certinho igual a pergunta nas diretrizes. Mas é bom porque daí vocês vão dar uma boa analisada. Nas diretrizes vão direto à atividade física relacionada a diabetes. Vai ter cachorro na nossa aula hoje, vai ter 2 crianças pequenas, tem um terneiro guacho aqui no fundo do pátio. Então vai ser a verdadeira fazenda hoje, tá? Porque a qualquer momento pode berrar um terneiro, pode latir um cachorro, pode passar uma criança gritando, tá? Vou ver se eu compartilho aqui. E a gente parou exatamente neste slide aqui, ó. Neste slide. Que é por isso que o João veio à aula. O João é baita esperto. Ele veio nesse slide porque ele queria ver exatamente a hora que entrasse nos exercícios, ele está junto com a gente. Porque ele trabalha na atividade, ele já que é isso. Tem 2 pessoas na espera, deixa eu só deixar eles entrarem, o Juliano Pires e o Juliano Pires. Então, a gente vai começar pela escolha da atividade. Natália, tu é a única que eu enxergo, faz um likezinho se estiver visualizando o slide legal aí. Beleza, obrigado. Agora eu não enxergo mais ninguém porque ela fechou a câmera também. Ó, 80% dos doentes diabéticos são obesos. E a maioria dos doentes com diabetes mellitus 2 tem baixa aptidão cardiorrespiratória. Então, isso já nos dá a primeira dica, tá? Se a grande maioria são obesos
e a maioria tem baixa aptidão cardiorrespiratória, suponha que a gente vai ter que trabalhar as mesmas atividades relacionadas ao emagrecimento que nós aprendemos na obesidade. Então, isso aí já dá um leque de possibilidades. Então, agora a gente começa a entender por que diabetes veio depois da obesidade, tá? Porque a gente vai utilizar o tipo de prescrição que nós utilizamos para o emagrecimento, nós vamos utilizar também para diabetes, tá? Tipo 1 é semelhante à população geral, não doente, habitualmente são magros, tá? Lembra que a gente falou que essa diabetes, ela é menor, né? Ela é cerca de 10% apenas das pessoas que têm diabetes. E o que acontece? Como ela é apenas 10%, as pessoas, nesse caso aí, são insulino dependentes. O que isso significa, João? João, significa que os insulinos dependentes, a gente tem que ter um cuidado, porque eles usam a insulina e eles podem usar essa insulina antes ou depois do treino, tá? E aí, durante o treino, a gente pode ter alguns probleminhas. Nós falamos na outra aula, não sei se tu assistiu o vídeo, mas já dá uma olhada nisso aí, tá? A tipo 2 é semelhante ao exercício para obesos e hipertensos. Nós vamos ver depois os tipos de exercícios para hipertensos, mas para obesos a gente já viu, tá? Exercício sem carga ou de baixo impacto por problemas ortopédicos, doenças cardiovasculares periféricas ou grande obesidade, tá? O que isso quer dizer? Esse em azulzinho, exercício sem carga ou de baixo impacto por problemas ortopédicos, tá? Doenças vascular periférica ou grande obesidade, é quando a gente está recebendo, ó, essa é a participação do cachorro. Quando a gente está recebendo o aluno pela primeira vez e viu que ele é obeso, tá? Então, os exercícios começam mais com mobilidade articular, preparando a parte periférica dele, ou seja, a parte ortopédica, o tornozelo, joelho, quadril, preparando ele para dar um impacto maior depois, talvez no treino aeróbico. Então, aquilo que a gente falou na obesidade, tá? Não chegar e jogar ele meia hora na bicicleta, porque ele vai ter dor na coluna, não chegar e jogar ele meia hora na esteira, porque pode ter problema no joelho, tornozelo e quadril, tá? E também ficar atento aos interesses pessoais, os hábitos de exercício físico, os objetivos e a necessidade da atividade física que ele vai ter. O que seriam esses interesses pessoais? Aí a pessoa não gosta de uma determinada atividade. Aí tu vai colocar ela para fazer, a adesão é menor, né? Então, menos ainda ela vai querer fazer a atividade física. Cuidar que grande maioria, às vezes, tem o hábito de ser sedentário, tá? Não praticar atividade física. E a gente precisa trabalhar com isso, tá? Até aqui estamos juntos, tem alguma dúvida, abre o microfone, questiona, briga a respeito desse slide, reclama se eu falei alguma coisa que vocês não concordam. Se não tiver nada... Certo até aqui. Tudo certo. Tudo certo? Vamos junto então, tá? Vamos na prescrição do exercício aeróbico primeiro. Só lembrem que na aula anterior, caso alguém não estivesse, nós falamos que o ideal era tu trabalhar as duas coisas, tá? Associar a atividade física aeróbica com a musculação, ou melhor, com o exercício resistivo, o treinamento funcional. Cuidar só aqueles que trabalham com treinamento funcional, que usam só a fase metabólica do treinamento funcional, que é aquele circuitão, sabe? Que demanda muita energia, por causa dos casos de hipoglicemia. Não esqueça que na aula anterior, nós ali vimos o que fazer quando a pessoa tivesse hipoglicemia, tá? Então, dei uma olhadinha, quem não estava na aula anterior, nos slides anteriores. Prescrição do exercício aeróbico. Definição. São movimentos rítmicos, tá? Repetitivos e continuados de um mesmo grande grupo muscular, tá? Por pelo menos 10 minutos. Então, é uma atividade que tem um volume, né? Um volume contínuo. É uma atividade que não tem muita intensidade, tá? E que ela se mantém por um longo tempo, atividade aeróbica. E ela tem que utilizar mais ou menos 1/6 da musculatura corporal. Para a gente entender, 1/6 da musculatura corporal equivale a uma perna, um membro inferior inteiro, para ela se tornar uma atividade física aeróbica, tá? Vou fazer uma perguntinha só para quebrar o gelo. Qual a velocidade que o indivíduo começa a correr? Qual é a velocidade que o indivíduo começa a correr? Na primeira aula, professor. Não, quando por exemplo, se eu estou na caminhada, até que velocidade eu estou caminhando? Se eu então tá, obrigada, tchau. Na esteira ou
Qual é a velocidade? Quando eu começo a caminhar a 132 metros por segundo, tá? Teoricamente, se eu não me engano, eu começo já a fazer uma corrida, eu não caminho mais, tá? Então, ter essa ideia de que quando tu prescreve caminhada, tem um volume e uma intensidade que tu prescreve nessa caminhada, né? Então, ter o cuidado, mesmo que seja uma pessoa que já caminha, ter o cuidado para a gente não deixar muito intensa essa caminhada, caso ela esteja começando com a gente, que às vezes a gente acha que a caminhada é fácil, é barbada, vamos colocar a caminhar que vai dar certo. E às vezes a gente precisa ter esse cuidado com a intensidade também. Vou seguir aqui se tiver tudo 100%. Se estamos juntos. Tá? Então, cuidar no aeróbico, tá? O que ele é? A frequência recomendada, tá? Um mínimo de 150 minutos por semana, tá? Ou seja, intensidade moderada, tá? Nesses 150 minutos. Essa é a indicação do Colégio Americano de Atividade Física, né? A gente não pode... Colégio Americano de Saúde, desculpa. Que a gente não pode ter exercícios a menos do que 150 minutos por semana. Isso não fará um efeito, tá? Um efeito produtivo no organismo. Não vai haver digamos que um resultado legal. Então, o mínimo é 150 minutos por semana. A intensidade moderada seria de 50% a 70% da frequência cardíaca máxima, tá? Então, não esquecer que a frequência utilizada, no caso, seria de 50% até 70% da frequência cardíaca máxima. Uma frequência moderada, no caso da prescrição de exercício aeróbico. Tranquilo? Todo mundo concorda? Ninguém reclama? Vigoroso. Em torno de maior do que 70% da frequência cardíaca máxima. Vocês observaram que eu não coloquei aqui que tipo de atividade aeróbica seria, né? Seria caminhada, corrida, tipo de atividade que vocês forem prescrever, tá? Até porque vocês podem estar pensando na escola enquanto eu penso na academia, outro pode estar pensando no ciclismo, ou outro pode estar pensando na hidroginástica, tá? Então aqui, ó, mais um pouco do que a gente encontra na literatura, tá? Sobre a prescrição da atividade aeróbica variável, tá? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá? Essas indicações são as mesmas. Frequência de 3 a 7 dias por semana. Então, você pode optar de 3 a 7 dias por semana. Não esquecer que o mínimo é 150 minutos por semana. Intensidade, tá? De 50% a 80% da frequência cardíaca de reserva, certo? É a intensidade que vocês vão utilizar. Na escala de Born, vocês vão usar em torno de 12 a 16, no caso, né? Que é uma intensidade um pouquinho maior, chegando a moderada, no caso. Duração de 20 a 60 minutos por sessão. Lembra que a gente começou a falar em sessão de treinamento e não falar mais de em hora-aula, né? O tipo que a gente pode escolher: marcha, bicicleta, jogging ou atividades aquáticas, tá? Considerar e estimular a utilização da escala de Born para monitorização da intensidade. Vocês podem usar duas coisas aqui, né? O frequencímetro para verificar a frequência cardíaca durante a caminhada, tá? E ver qual é a frequência que eles estão utilizando. E vocês podem usar também a escala de Born, tá? Que é aquela escala onde tem as intensidades e que tu vai perguntando para o aluno como é que ele está se sentindo ou não. Lembra lá na aula de obesidade que eu ensinei vocês que os meninos, muitas vezes, mesmo que esteja intenso, eles dizem que não está, mas a gente reconhece pela respiração. Se tu está conversando com alguém que está fazendo exercício aeróbico e ele não consegue responder, é sinal que essa atividade já não está tão moderada, ela está mais indo para intensa. Nós conversamos isso na obesidade, tá? Se ela for adaptada de 0 a 10, ela é mais tangível, mais fácil do teu aluno entender, mas tu tem que estar com ela memorizada da forma correta, porque se vocês forem prescrever um treino de atividade física para, por exemplo, depois fazer um TCC ou até prescrever um artigo e vocês usarem uma escala adaptada, se vocês não disserem que ela é adaptada, perde o valor do trabalho de vocês, tá? Então, sempre que vocês utilizarem ela para trabalhos científicos, usem ela como ela é. Quando for adaptada, citem que ela foi adaptada e como vocês adaptaram, tá? Exemplos de moderada e vigorosa.
Nesse slide, o que será moderado estará em preto, o que será vigoroso estará em vermelho, tá? E isso é o que traz na literatura, tá, pessoal? Ou seja, assim, o que eu encontro em livros e trabalhos científicos. Se vocês associarem a outra atividade que vocês fazem, não tem problema, vocês vão notar que elas são semelhantes. Mas aqui não vai estar a zumba, por exemplo, tá? Aqui não vai estar ciclismo, caminhadas vigorosas, tá? Natação continuada, dança, hidroginástica, corrida. E a corrida aparece em vermelho. Vocês notem que caminhadas vigorosas vai aparecer como caminhadas vigorosas aqui e depois eu acredito que ela aparece novamente, tá? Ginástica aeróbica, aí tu engloba todas as ginásticas aeróbicas como vigorosa, no caso, como atividade vigorosa. O basquete, tá? A natação rápida, então a natação continuada aparece como moderada e a própria natação aparece como rápida como vigorosa, tá? Dança vigorosa ou uma dança rápida, independente tu está fazendo dança, tu tem que saber monitorar isso. Por exemplo, o João sabe disso, né? O guerreiro aí, se nós estiver dançando uma vareira marcada é tranquilo, se a gente estiver dançando pau de fitas fica um pouco mais vigoroso. Ai, meu Deus, professora mandando. O que é que houve aí? Se dançar um pau de fitas, complicou, tá? Então ali, ó, aquilo, essas prescrições... Perde a metade do grupo. Exatamente. Ó, estas prescrições são que eu encontrei na literatura, tá? Em termos gerais, porque a gente está fazendo disciplinas pensando também na escola, tá? Mas dá para ir mais a fundo nisso aí, tá, pessoal? Prescrição de exercício, musculação, tá? Ou exercícios resistidos. Definição de exercício de curta duração, envolvendo o uso de pesos, aparelhos de musculação ou ainda bandas elásticas, com o objetivo de aumentar a força e a resistência muscular. Frequência recomendada 3 vezes por semana, tá? Passei. Prescrição dos exercícios resistidos, musculação ou afins, tá? Para diabéticos sem complicações médicas. Se o não tiver nenhuma restrição médica, nós podemos utilizar, tá? Utilizar atividade física resistida, tá? Poderá estar contraindicado nos diabéticos com retinopatia por elevação da pressão arterial. Vamos lá, abre o microfone e me diz o que é retinopatia, senão não vai funcionar. Senão a gente falou grego e todo mundo concordou. O que é? Por que está contraindicado e o que é isso aí? Ninguém quis arriscar o Google aí do lado, tá legal. É que geralmente vocês sabem que os diabéticos, em alguns graus da diabetes, o tipo de cuidado, que aqueles que não têm muito cuidado, eles começam a perder a visão, tá? E isso é caso da retinopatia. Tá? E ela aumenta, no caso, na atividade física, em alguns casos, aumenta a pressão da retina ali, e aí complica. Então, por isso que o médico contraindica, tá? E aí o exercício resistido, no caso. Não só o exercício resistido, como exercícios isométricos, aquelas cadeirinhas que a gente faz na parede, a prancha. Então, tem que ter esses cuidados aí para aqueles que são contraindicados, no caso de diabetes que têm esse tipo de problema, tá? Essa patologia. Então, é bom que a gente saiba, tá? Se estamos juntos, eu passo, tá? A intensidade deve ser regulada para evitar subidas exageradas de pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia ou lesão muscular, tá? Isso aqui é lógico, né? Vocês vão ter esse controle, dependendo da atividade que vocês vão fazer, vocês vão ter que ter o cuidado de que a pressão arterial não suba muito, que a frequência cardíaca não suba muito, e nem que ele tenha problemas, no caso, relacionados à lesão muscular ou até mesmo com a glicemia, ter hipoglicemia ou ter alguma tontura, essas coisas que acontecem quando acontece a hipoglicemia, tá? Intensidades elevadas são possíveis, mas com precaução. O Leonardo, que gosta da musculação, é possível sim trabalhar musculação pesada com o diabéticos, tá? O diabéticos tipo 2, por exemplo. Tá? Tipo 1 também dá, mas a gente tem que ter o cuidado que ele é insulina independente. Mas tu pode trabalhar musculação com eles, musculação pesada,
visando a hipertrofia. Só, claro, tu vai ter que ter os cuidados necessários, tá? Monitorização da glicemia. Tu tem que estar verificando sempre, tá? Como é que está a glicemia deles. Lembrar que em alguns casos, a gente verifica antes e depois. Quando a gente vai dar uma atividade muito intensa, a gente começa a verificar antes, depois no meio, após 30 minutos de atividade e no final também. E a gente falou também na outra aula, e isso vocês têm que linkar agora, pessoal, tá? Com aquele período que após a atividade física, ele pode ter problemas de hipoglicemia e pode ter os picos de insulina. Quanto tempo é, Charão, depois da aula? Quanto tempo depois eu tenho que monitorar? Tá desligado o microfone, tu tá confundido agora do celular, da câmera, no computador tu fala, celular tu nos enxerga. Isso. Quanto tempo era? A gente falou muito na outra aula. 30 minutos? Tá, começa depois dos 30 minutos, mas pode durar até quanto tempo? Ele pode ter diferenças na glicemia, quanto tempo? Vamos lá, Natália, tu estava na outra aula ou não estava? Nadine, até quanto tempo depois? Daniel, até quanto tempo depois? 72 horas. 72 horas, matou, Daniel, é isso aí. Até 72 horas após a atividade física, ele pode apresentar variação no quadro da glicemia. Então, se eu dei uma atividade intensa, fiz uma musculação forçada, ou se eu dei um treino de funcional muito forte, João, eu tenho que cuidar para ver se ele não vai ter hipoglicemia noturna, essas coisas todas, tá? Eu tenho que estar cuidando da glicemia, principalmente se ele for insulina dependente, tá? Principalmente, tá? Só nunca acontece de nós mexermos na dosagem do remédio. Nós podemos até indicar para o médico, mas quem mexe é o médico, tá? Nós não nos atrevemos, não damos nem conselho de quanto a quanto ele tem que diminuir. A gente percebeu que ele não está precisando mais, manda para o médico é que diz, tá? Utilizar exercícios dinâmicos, tá? Não usar muita isometria. Alguns cuidados, guris, que eu não falei. Quando a gente trabalha muito esteira, muita bicicleta, às vezes a gente esquece de falar, mas isso dá prática, tá? Ou, por exemplo, até a criança correndo na escola e o pai não se dá conta do tamanho do tênis, tá? Ou coloca um tênis novo na criança. Cuida que diabéticos têm dificuldade de cicatrização, tá? E, por exemplo, um tênis pode machucar. Se machucou um pé e cortou um pé, imagina, tu vai ficar um tempão para cicatrizar. Então, tu acaba perdendo várias sessões de treino ou até mesmo a criança perdendo várias aulas de educação física ou tendo dificuldade de calçar o tênis. Eu tive um menino na escola que ele acabou apertando a unha do dedo do pé e perdeu a unha e ele tinha diabetes e muito difícil a cicatrização dele. Várias e várias aulas, tipo, ele ficou muito tempo, assim, eu não vou arriscar, mas eu vou dizer para vocês que mais de mês e meio, com o dedinho dele sem cicatrizar. Era bem específico no caso dele, né? A dificuldade de cicatrização ali, tá? Então, tenho esses cuidados. Às vezes, uma coisa boba, um tênis, que machucou o pé, mas o teu aluno não vai conseguir fazer a aula depois, tá? E aí tu já começa a tirar a vida útil dele, que não é o nosso objetivo, tá? Aqui o que eu falei na última aula, evitar a manobra de valsalva, tá? Expirar no esforço máximo, ou seja, o que isso aqui quer dizer pra gente? Manobra de valsalva, só para eu explicar, para quem não estava. Quem é que lembra? Lembra, Daniel? Já que tu lembrou dessa, deve lembrar da manobra de valsalva. Pior, isso aí eu não lembro, senhor. Charão, dessa tem que lembrar, Charão. O que era a manobra de valsalva? Tá no microfone do computador, Charão, não do... Vem cá, Não lembro. Caio. Olha para eles, abana eles olhos. Lembro que o senhor falou. O Caio está aqui curioso para ver a aula, querendo ver como é que é, e está lendo esse aqui, ó. Lendo não, né? Olhando a figurinha. Desculpa, Charão, o que tu disse que eu não te escutei? Eu lembro que o senhor falou, mas não me lembro que tipo de manobra, como é que aplica ela. Tá, quem Aprender a respiração, não é? Isso, Aprender a quem é que respiração. falou aí? É o Igor, eu olhei no Google. Isso aí. A manobra de valsalva acontece quando o atleta, ou vou dar o exemplo que eu dei na outra aula, tá? Tá fazendo supino e ele tranca a respiração para ter força. Tá? O que acontece? Quando ele faz isso, ele aumenta a pressão arterial
e ele apresenta alguns problemas. Disse para vocês que a manobra de Valsalva está sendo estudada para hipertensos e que possivelmente quando vocês acabarem de se formar, vai estar pronto o diagnóstico dizendo que ela é benéfica para quem é hipertenso. Mas até o momento a literatura diz que não se usa, tá? E aqui vocês viram que tem um detalhe, ó. Ele fala sobre expirar, tá? No momento em que a gente faz o esforço máximo, ou seja, soltar. Na hora que estiver empurrando o peso, tá? Dependendo do tipo de atividade, tá, pessoal? Intensidade. Qual é a intensidade que a gente usa nos exercícios resistidos? Iniciar por uma série com peso, assegurando 15 a 20 repetições bem executadas. Por que ele aconselha isso à literatura? Ela aconselha que quando a pessoa consegue fazer de 15 a 20 repetições, ela acaba tendo uma carga onde o músculo vai conseguir fazer. E eu falei para vocês lá na obesidade que músculos se adaptam rapidamente. Se nós colocar a Nadine a fazer um exercício hoje e ela fizer com 10 quilos, amanhã ela faz com 15, tá? E daqui uma semana ela está com o dobro da carga, com 20 quilos, dependendo do tipo de exercício. Só que tendões, ligamentos e articulação não se adaptam rapidamente. Então, por isso que a gente tem um período de adaptação. E aqui ele sugere, olha, ó, observação, a literatura sugere de 15 a 20 repetições, que vai ser uma intensidade moderada, tá? Mas, por exemplo, se o Leonardo estiver na aula, cadê o Leonardo? O Leonardo está por aí? Veio hoje, que é da musculação. Ele vai me questionar que o músculo não conta e o músculo não está preocupado com repetição. Vocês concordam que o músculo não conta, né? Ele não fica contando as repetições. Mas o que acontece? Então, tu pode começar com uma repetição menor, dependendo do objetivo que tu vai fazer. Mas a gente sabe que essas repetições são as melhores para adaptação da articulação, dos ligamentos, tá? E precisam necessariamente passar por um determinado tempo, tá? De execução. Por isso que a gente aconselha, ou a literatura aconselha, que a gente utilize isso com diabéticos, porque a gente vai perceber, no caso, que a gente vai ter um número menor de lesão e que a lesão no diabético demora mais a curar, então a gente tem que ter esses cuidados e não é nosso objetivo tornar, no caso, o diabético lesionado para que ele perca os seus treinos, pelo contrário, né, ou a sua atividade. Progredir para 2 séries, diminuindo o número de repetições, tá? Para 10 a 15, com leve aumento da carga e do peso. Se não for possível completar as repetições sugeridas com uma boa execução, reduzir o peso. Progredir para 3 séries de 8 repetições, com aumento da carga, assegurando, como sempre, uma boa execução do exercício. Aqui, a boa execução e a nossa orientação, independente do exercício que vocês vão fazer, se vai ser uma atividade funcional, se vai ser uma atividade na máquina, se vai ser uma atividade com peso livre, vocês vão progredir vendo se a execução dele é boa para evitar lesão sempre, tá? E aí, com certeza, a gente vai aumentando a intensidade, vai aumentando o peso. Então, o que vai acontecer com o volume? A gente vai diminuindo o volume, tá? Alguns exemplos de atividade, tá? De exercícios resistidos. Exercícios com pesos manuais, que é esse rapaz da foto aí, tá? Exercícios em máquinas de musculação, que nem a moça está realizando ali, uma puxada alta, tá? Então, esses tipos aí são os tipos mais comuns. Depois a gente tem treinamento funcional, a gente sabe que tem o crossfit, a gente sabe que tem treinamento com bolas, com elástico, a gente sabe que tem calistenia e tem outras atividades, tá? Diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Por que sempre aparece assim quando é recomendado para as duas? Porque às vezes tem diferença na tipo 1, tem diferença na tipo 2, tá? Frequência, tá? De 2 a 3 dias por semana. Intensidade, de 60% a 80% de uma repetição máxima. Na escala de Born, de 14 a 16, tá? Para diabetes mellitus tipo 1. E depois, ó, tá? 11 a 15 para diabetes
melítios tipo 2, tá? Porque essa aqui geralmente são magros, a tipo 1, tá? E geralmente, na grande maioria, né, eles apresentam a possibilidade de fazer com um pouco mais de intensidade, no caso. E no caso da tipo 2, elas são, digamos, pessoas mais obesas, são relacionadas um pouquinho mais com obesidade e sedentarismo. Então, ele baixa um pouquinho essa escala, tá? E permite que a gente comece um pouquinho mais embaixo e isso já vai fazer algum resultado no nosso paciente ou no nosso aluno, tá? Taxa de percepção de esforço de Born, que está sendo dita aqui a 11,15 ou 14,16, é a original, tá? A D20. Se for até 10, a gente tem que dar uma olhadinha na adaptação que a gente fez, tá? O tempo, ou seja, as repetições, de 8 a 12 repetições. Número de exercícios, tá? De 2 a 3 séries, tá? Por exercício ali, que a gente vai fazer. Tipo de exercício. Grupos musculares principais, ou seja, você tenta trabalhar com grandes grupos musculares. Não precisa trabalhar especificamente com grupos como bíceps, tríceps, mais músculos isolados nesse caso. Tenta trabalhar com grandes grupos musculares. Quando a gente chegar na hipertensão, vocês vão entender um pouco melhor por que não fazer esse tão isolados. E a gente vai entender, por exemplo, que acima de 16 repetições na atividade física, a gente tem um aumento da pressão arterial muito grande. A gente vai perceber que até 3 séries a gente consegue fazer um aumento da massa muscular legal. E a 4ª série não faz muita diferença com relação ao aumento da massa muscular, mas faz muita diferença com relação ao aumento da pressão arterial. Tá? Então, por isso que geralmente é recomendado 3 séries. Não faz tanta diferença eu trabalhar com a 4ª série, e se eu trabalhar com a 4ª série, o risco é maior. Então, a gente vai ver isso na hipertensão e nos cardiopatas. Agora, na diabetes, a gente, teoricamente, já vai estar utilizando esse tipo de ideia, tá? Por isso que aqui aparece, ó, de 2 a 3 séries e não fala na 4ª série, porque não faz tanto efeito com relação ao risco, tá? Prescrição de exercício de flexibilidade. Vamos conversar sobre isso aqui, tá? Não é legal fazer flexibilidade junto com força. A gente falou isso em outra aula. Vocês lembram disso? Tá? Então, quando a gente for trabalhar flexibilidade, a gente não está falando de alongamento. A gente está falando de nível de articulação e amplitude da articulação, ligamento, tendão, tá? Então, é um treino específico, tá? Então, pode trabalhar com diabéticos flexibilidade? Pode, tá? Só alguns cuidadinhos que a gente tem, tá? Os alongamentos estáticos são mais recomendados, não fazer aqueles movimentos balísticos, onde tu fica forçando. Algumas atividades do balé usam muito os movimentos balísticos e alguns professores gostam de utilizar. Algumas atividades marciais também fazem movimentos balísticos no alongamento. Aqui é mais recomendado os estáticos, tá? Realizar após um aquecimento, embora a gente saiba que não existem pesquisas que comprovem que o aquecimento diminui o número de lesão, mas a grande maioria das literaturas nos indicam fazer um aquecimento antes, tá? A nível articular, a nível de tendão e a nível muscular também, tá? Considerar as limitações impostas pela obesidade, caso a gente esteja trabalhando com diabetes tipo 2 e a característica é a obesidade. Se nós estivermos trabalhando com diabetes, no caso gestacional, e a pessoa estiver grávida, tá? Ou se a pessoa tiver alguma limitação articular ou algum problema articular. Então, tem esse cuidado, tá? Isso tanto para diabetes mellitus tipo 1 como diabetes mellitus tipo 2. A frequência para trabalhar, caso o objetivo seja o aumento da flexibilidade, 2 a 3 dias por semana, tá? A intensidade, alongar até o aperto ou esticar. O que isso quer dizer? Até aquele limite que a pessoa tem, tá? Até o esticar ali, até a hora que ela diz deu, aí tu segura naquela parte ali, tá? Tempo por execução, no caso desse alongamento, de 15 a 30 segundos, tá? E 2 repetições do alongamento por articulação, ou se vocês estiverem usando por membro, ou se vocês, dependendo do tipo de trabalho de flexibilidade que vocês estiverem fazendo. Aqui, metabolismo glicêmico pós-exercício. O que acontece após a atividade física com a glicose, tá?
No músculo, o estímulo à captação de glicose continua bem depois. Professor, Sim, volta. eu vou ter que sair da aula, tá, professor? Tem que ir trabalhar. Eu olho depois o tranquilo, João. restante. Fica Feito. gravado, tá? E Feito. não esquece de fazer as questões, tá? Tranquilo, feito. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. O metabolismo, tá? O estímulo à captação de glicose continua bem depois, ainda, ou seja, tu fez atividade física e continua essa captação da glicose no músculo, tá, pessoal? O carboidrato ingerido após o exercício será direcionado para a reposição do glicogênio muscular, ou seja, se tu fizer uma administração de carboidrato logo após o exercício, o pós-treino, que nós falamos na aula anterior, quando é que deveria administrar e como é que deveria administrar, tá? Ele continua, ou seja, ele vai direcionado para reposição do glicogênio muscular, tá? No caso, no fígado, a reposição do carboidrato após o exercício dada a maior sensibilidade hepática à insulina nesse momento. Leva a uma síntese de glicogênio hepático e a maior parte dessa glicose absorvida após o exercício será metabolizada de maneira não oxidativa. Então, isso aqui vai ter uma pergunta em específico, tá? No nosso questionário sobre isso aqui. Só o que está aqui é o básico. Eu gostaria que vocês respondessem mais do que o que está aqui, tá? Para que vocês entendessem um pouquinho mais. Esse aqui é o nosso link do formulário. Já vou copiar e deixar para vocês. E as atividades reais seriam essas aqui, ó. Tá? Seriam essas perguntas. Impacto do exercício na glicemia, adaptações metabólicas e mais alguns itens aqui, ó. Tá? Mas aí eu dei uma suavizada e coloquei só 10 perguntas ao invés de pedir um trabalho para vocês. Deixa eu só copiar para vocês e colocar agora para testar se esse link vai funcionar. E aí eu vou pedir para quem estiver no computador que consiga testar esse link para nós conseguirmos utilizar. Dá uma olhada aí para mim, tá no link para vocês aí. Tá? Dá uma olhada se vocês conseguem abrir ele. Tá aberto para qualquer e-mail. Abriu. Abriu? Dá uma olhadinha, estão todas Tudo certo, professor. Aqui também abriu. 10 questões Sim, aí? 10 questões. Tá? Sim. O material, as diretrizes estão no Moodle, para vocês saberem. Os slides de hoje estão repetidos na aula anterior e nessa aula no Moodle. E essa aula aqui, assim que a gente parar, eu paro de gravar aqui e vou subir ela para vocês terem as referências. Mas tudo vocês vão encontrar nas diretrizes. Vou parar de gravar então, para quem estiver nos assistindo. Vou dizer porque tem alguns que não estão na aula. Nosso prazo de entrega das questões, até 7 dias, até o meio-dia da próxima segunda. Próxima segunda nós não falaremos mais sobre diabetes, nós vamos para outra patologia. Então aí, se vocês responderem legal, nós teremos encerrado diabetes e obesidade até o momento, tá? Vou parar aqui então a entrega até segunda-feira que vem ao meio-dia.